Boa noite a todos. Vamos entrando. Prazer estar aqui com vocês. Vamos entrando. A sala está aberta. Olá, vamos entrando. Sejam bem-vindos, boa noite. A sala está aberta. Estamos iniciando agora. Só aguardando vocês entrarem. Oi, Carlos. Boa noite. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Daí, vamos entrando. 2 homens na sala? Nossa, mas isso é muito bom. Oi, Maricel, boa noite, bem-vinda. Ellen, Joaquim. Vamos entrando, gente, é um prazer recebê-los aqui. A sala está aberta, vão se acomodando, vão sentando. Hoje nós temos uma dinâmica diferente. Nós vamos fazer uma dinâmica com relação ao livro, que é um livro que eu tenho já editado. Já está na 2ª edição. Eu vou falar um pouquinho, muita gente me pergunta sobre ele, muita gente quer saber um pouco mais dele, de como ele funciona, até onde ele vai. Então eu resolvi fazer um trabalho com todo mundo em cima desse livro, porque é um livro muito interessante. Quem tiver esse livro já vai pegando, já vai ficando com ele na mão. Porque nós vamos trabalhar em cima dele um pouquinho, vamos pegar assim, uma dinâmica que vai atender a todo mundo e todo mundo vai aprofundar um pouquinho, eu vou falar um pouco sobre ele. Vamos só esperar mais 2 minutinhos para que as pessoas possam chegar. Muita gente que ainda está entrando e aí a gente faz um trabalho legal com relação a esse livro. Então, eu fiz aqui um roteirinho para não me perder, para poder falar um pouquinho sobre ele. Esse livro eu fiz em 2008, eu não sei se vocês conhecem, chama Qual é o Caminho? É esse o livro. Quem tiver o livro aí, vai pegando, porque nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dele. E aí vocês vão aprender como usá-lo, terapeuticamente falando, E sozinhos, É um aprofundamento, Nós podemos usar esse livro em qualquer lugar. Até numa terapia convencional, nós podemos usar esse livro. E para isso, no final desse livro, nós temos uns númerozinhos assim, que vocês podem fazer exatamente isso que eu fiz, Tá? Mandei plastificar, que fica mais fácil, para que a gente possa embaralhar e sortear aquele número que nós precisamos olhar. Então, essa a base do trabalho seria essa, seriam cartas, mas são números, porque cada passo desse livro, cada passo desse trabalho, são 7 passos na realidade,
Então esse livro eu escrevi em parceria com a Lilian Knapp, uma grande amiga minha, foi minha aluna de cinesiologia, é uma belíssima terapeuta, que mora em São Paulo no momento. E através das nossas práticas, né, pessoais, nós fomos criando um modo de atendimento, de aprofundamento maior. E aí lá pelas tantas, num dia de conversa, de papo, nós começamos a falar sobre isso e aprofundar até nas nossas vivências e tal. E aí resolvemos criar um roteiro, né? E aí me lembro que ela falou assim pra mim, puxa, mas isso dá um livro, hein? Eu digo, é pra já, então vamos começar a escrever o livro. Ela sentou no computador e ela ia me questionando, eu ia falando, ela ia escrevendo e nós criamos esse livro. Um livro que tem um roteiro no final dele, ele tem um roteiro muito interessante que ajuda você a se nortear durante o seu aprofundamento, o seu trabalho pessoal, que é um roteiro de trabalho que tem aqui, né? E você pode ir sorteando os números e indo colocar ali atrás. E aí você não se perde, porque em cada situação você tem uma questão, né? Então, por exemplo, você quer sair de um trabalho e ir para outro, você quer se mudar, você quer saber o que está acontecendo nessa relação que não está dando certo. Qualquer coisa que você esteja passando no momento, através desse livro você pode saber qual é o melhor caminho, né? Que momento atual eu estou vivendo que eu preciso me aprofundar. Muitas vezes a gente nem gosta do que vê, né? Ou então a gente nem sabe que está passando por isso. Mas na realidade é uma dinâmica que abrange todos os seus aspectos, porque nós somos pessoas muito fragmentadas e nós sempre estamos buscando fora alguma solução para aquilo que a gente tem. E nós esquecemos que nós temos muitos recursos dentro de nós que estão ali para serem usados. Mas também nós temos dentro de nós situações que nos impedem de caminhar, de olhar. Oi lá, quem está aí? Cecília. Vamos entrando, gente. Tem gente que eu não conheço, mas são todos bem-vindos. E nessa pesquisa, né, de conhecimento, para onde que eu vou, né? Esse livro funciona para a gente assim como um oráculo, mas um oráculo que não é uma busca de fora, é uma busca interna, é um oráculo para dentro, porque o objetivo desse trabalho... Oi, Antônio, bem-vindo. O objetivo desse trabalho é você olhar para a sua essência, para quem você realmente é, e não para os seus egos, que são as suas sombras, suas sabotagens, as suas crenças infantis. Então existem algumas situações que acontecem na vida da gente que nos deixam com os olhos vendados, né? Porque nós acreditamos que aquilo é assim e que nós não somos assim, nós somos daquele outro jeito. E quando você lê uma sabotagem ou uma sombra, você às vezes tem uma certa reatividade. Bom, a gente está sempre se perguntando de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o caminho, né? Qual é o caminho a seguir? Qual é o meu caminho de verdade? Hoje, o teu caminho é um. Amanhã, ele pode ser outro. Nós temos 12 caminhos. 12 caminhos que são muito importantes e que nós viemos trabalhar todos eles dentro de nós. Enquanto você tiver questões nesse caminho para serem trabalhadas, você tem que aprofundar nele. Tem que buscar todas aquelas situações que impedem você de olhar para aquela sua essência, para aquela partícula sua que é
essencial, que te deixa centrado em todas as situações que acontecem no seu universo pessoal. Então, nós podemos fazer usar esse livro para várias situações, em vários momentos em que você estiver. E para responder essas perguntas, nós precisamos olhar de verdade, gente, naquilo que nos tira do nosso caminho, né? E eu queria já explicar o livro e fazendo a dinâmica com vocês. Então eu queria que vocês estivessem bem centrados em vocês, porque todo grupo que se junta com um propósito, com uma determinação, esse grupo cria um campo. E todos nós temos o mesmo caminho. Só que quando você está dentro desse caminho, para mim ele significa uma coisa, ele tem um significado. Para outra pessoa, ele já tem outro significado. E para cada um de vocês, ele vai ter um significado diferente. E no final, todos nós temos um padrão. E eu queria fazer esse trabalho de uma forma diferenciada. Por quê? Esse livro, ele tem assim... Nós temos na vida muitos enredos, muitas histórias, passamos por muitas situações. E determinado trecho de uma parte do livro, por exemplo, uma sombra, né? Eu tenho qual é o meu momento atual, o meu caminho, qual é a sombra que eu tenho, que eu uso para impedir olhar para esse caminho, qual é a sabotagem viciante que eu uso para não olhar para essa sombra, para depois olhar também para a minha infância, para aquilo que eu trago, um padrão que eu trago da infância. Para eu poder entender isso, eu preciso aprofundar naquela questão. Eu preciso olhar para aquilo. Eu preciso olhar para a minha sombra. Eu ter a coragem de olhar e observar de que forma eu uso isso e de que forma isso me impede de trilhar esse caminho da melhor forma possível. Boa noite, tudo bom, Graça? Acordadinha? Marilena, vamos entrando, gente, eu quero fazer uma dinâmica com vocês e eu queria que vocês estivessem no campo, né, para poder fazer. Então, nós precisamos olhar para essas direções e resolvê-las, né? No caminho, nós temos 12 caminhos diferentes. E cada um, em determinado momento, vai tirar um caminho. Você vai sortear um caminho, tá? Vai tirar 9 sombras, são 12 sombras também. Você vai tirar uma sombra, vai tirar uma sabotagem. Você vai tirar um número para cada passo que você vai fazer. Isso quando você estiver usando o livro sozinhos. Hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos tirar um número para todos, tá? Em cada lugar nós vamos tirar. Eu vou ler do que se trata e vocês vão observar dentro de vocês onde que isso se aloja, a quem eu estou repetindo esse processo. Né? Porque às vezes a gente bate de frente com a sombra e diz assim, isso não é meu não, isso é do meu marido. Não, isso é da minha mãe. Isso é da minha irmã. Mas nunca é meu, né? Então hoje, sem crítica, sem julgamento, nós temos que olhar para isso para tentar buscar um olhar diferenciado para nós. Tá todo mundo querendo fazer esse trabalho ou não? Hein? Todo mundo animado? Para olhar para sua sombra? Bom, o objetivo desse livro, ele traz esse olhar para aquilo que nós não estávamos vendo saída, né? Então você pode até pensar numa questão sua e nós vamos sortear um número em direção ao nosso caminho. Qual é a saída? Eu só queria pedir para vocês não ficarem reativos na hora que eu for ler a sombra e a sabotagem.
mas olhar com bons olhos e com bons ouvidos, né? Com a boa escuta, que é para entender, né? Como bons observadores de onde isso te toca. Porque o texto, ele é um pouquinho grande, tem umas 6 linhas, 8 linhas. E às vezes um parágrafo você diz, é isso aí. É isso que está pegando, eu tenho que mudar esse padrão. Então você vai escrever ali no seu caderninho qual é o padrão que você precisa transformar. Então, é importante que você esteja receptivo e aberto para olhar sem uma reatividade, porque reativo é antagonismo, é não aceitação. E você tem que aceitar aquilo que vem para você. Porque nós não somos essa azeitona da empada, entendeu? A gente acha que sabe tudo, a gente acha que já tem a solução para tudo e às vezes a gente não tem a solução. Então, vamos juntos sortear esse caminho agora? Tá todo mundo aí preparado? Tá? Então, vamos começar e aí, a passo, eu vou falar para vocês do que se trata, tá? Então, assim, no momento atual, né, o conselho é: use o poder analítico da sua mente para melhorar e não somente para separar o que você sente que não está perfeito. Então, o caminho ele pode estar ligado assim: qual é a minha prioridade no momento? Como eu estou me sentindo em relação a esse setor da minha vida? O que essa área da minha vida eu tenho que olhar com mais cuidado, com mais atenção? É aí que eu preciso transformar. É aí que eu preciso agir, mudar, melhorar alguma questão para eu poder encontrar a solução do foco do meu projeto, do meu objetivo, tá? Então eu vou sortear e vou ler para vocês qual é o caminho que saiu para nós nesse momento. Todo mundo com lápis e papel aí na mão, vamos anotar, hein? Então eu vou sortear aqui 12 números. Número 10. Ótimo, vamos ver o que é o número 10. Nesse momento, cada um vai observar em si por que e para que precisa olhar para esse caminho, para abrir as portas para algum projeto pessoal que precisa ser realizado. Então, o número 10 diz o seguinte, olha só. Minha prioridade aqui é a expansão da minha consciência. Desculpe, número 10 não. A minha prioridade aqui é a meta, é o meu caminho. Qual é a meta? Sabe o que é a meta? Para onde eu tenho que olhar que eu não estou olhando? Qual é a meta desse momento da minha vida? Essa posição diz respeito às metas que eu quero concretizar para me realizar. Preciso ver qual é a minha necessidade de aprovação diante do mundo, o que ambiciono e o que sou capaz de fazer para ser aceita ou aceito. O meu sucesso ou o meu fracasso na carreira e na posição que ocupo hoje depende de como eu foco a direção de minha vida e dos meus sonhos no jogo social. Então, abriu para todo mundo aqui o momento atual, que é a sua meta em relação à sua autorrealização profissional. Então, de alguma forma, você vai dizer assim, mas eu tô ótima, eu tô muito bem, não preciso ganhar mais dinheiro. Mas você pode estar ganhando dinheiro, mas não pode estar realizada. Ou não pode estar satisfeita, ou pode não estar tendo prazer, ou pode não estar fazendo tão bem como você poderia fazer, né? Ou pode mudar alguma coisa que precisa ser olhado. Então, fiquem atentos. Alguns questionamentos que nós temos para essa meta. Quais são as minhas aspirações? Então, seria uma coisa de você pensar, né? Como eu quero ser reconhecido? Como me projeto na sociedade? O que é o sucesso para mim? O que quero conquistar?
o que preciso reconhecer e que precisa ser reconhecido em mim. Porque antes do outro me reconhecer, eu preciso reconhecer o meu potencial, os meus talentos, os meus dons, os meus valores, os meus recursos. Tenho medo do fracasso? Então eu não vou, eu não faço, eu não me arrisco, não me comprometo comigo mesmo? De que maneira eu manifesto o medo que me impede de ter sucesso? E como eu me realizo? Então nós temos muitas questões aí, né? E esse caminho, esse momento atual, ele está focado exatamente nessa área que nesse momento todos nós precisamos olhar, inclusive eu. Porque essa pandemia mudou muito a nossa vida. Nós temos que abrir outras frentes de trabalho, nós temos que olhar outros recursos que nós temos para ter jogo de cintura, né? Eu mesmo fechei meu consultório no Rio, porque eu não estou atendendo mais lá, estou atendendo virtualmente, online. Muitas coisas mudaram, gente. Para mim, para vocês, para todo mundo, né? Quem tem o seu emprego e está ganhando fixo, ótimo. Mas quem é uma pessoa que está autônoma, assim como eu, nós temos que mudar as dinâmicas, ok? Bom, então, o primeiro passo, que é qual é o meu caminho no momento. Então, o meu momento atual, hoje, para todos nós, é a nossa meta, a nossa realização profissional, o nosso projeto de vida na realização pessoal profissional, ok? Agora nós vamos para o segundo passo. O segundo passo são 12 também. O segundo passo fala da sombra, né? Então a sombra é assim, eu sempre digo que a beleza que buscamos não podemos encontrar somente na superfície. Às vezes, uma bela fruta pode estar bichada, né? Então você está toda linda, maravilhosa, mas por dentro você não está nada bem, né? E você usa aquela máscara, mas não olha para aquilo que está podre dentro de você, que está te fazendo mal, que está te incomodando, né? Então você acaba espelhando nas suas relações, né? Com relações espelho, você diz, é ele. O problema é disso, o problema é daquilo, o problema é daquilo outro, mas você não olha para aquilo que você precisa olhar. Então agora, muita calma nessa hora, vamos olhar para isso de uma forma muito aberta, muito receptiva. Aqui eu necessito olhar com cuidado, porque nesse momento eu preciso transformar algo em minha vida, né? E o que eu não quero ver nessa sombra? A sombra contém tudo aquilo que você nega, tudo do qual você se defende, tudo aquilo que você finge que não existe dentro de você, que você não é assim, mas se refere somente em relação agora, a esse momento atual que nós recebemos, que nós escolhemos. Porque em outro momento, se você estiver fazendo sozinha, se você tira um outro momento atual, você pode tirar essa sombra ou outra sombra. Se cai um outro momento, pode sair essa mesma sombra. Se é uma sombra que está te acompanhando e você ainda não resolveu. Então vamos ficar atentos. Então vamos lá, eu vou embaralhar para saber qual é a nossa sombra no momento, tá? Todo mundo atento aí que eu vou ler. Verdade, né, Bibi? Nós não somos essa florzinha meiga. Nós temos muitos defeitos e temos que encarar isso, né? Só nós que vamos poder resolver. Ninguém vai poder resolver para nós. Então, a sombra, hein, gente? Qual é a sombra que a gente precisa olhar agora? Que requer uma aceitação e um olhar mais profundo. Número 4. Quem tem o livro vai olhando aí. Então, a sombra número 4 é... preste atenção. Isso assim, as pessoas, às vezes manipuladoras, as pessoas que querem ter o controle de tudo. E também
à medida que me preocupo com o outro, não olho para mim. Esta é uma forma de eu não encarar a realidade. Tenho medo de me expor emocionalmente, de enfrentar o mundo, e com isso não fico inteiro comigo mesmo e nem nas minhas relações. Estou sempre arranjando desculpas. Faço tudo para agradar o outro, mas no fundo sou um carente. Quero amor e afeto, e quando não me retribuem, sinto-me vítima. Fecho-me para o mundo e para o outro. Quando isso acontece, fico exageradamente pessimista, dependente e melancólico. O que significa isso para vocês, gente? Vamos olhar para vocês mesmos. Qual é a parte desse texto todo que coube a você? Você olha mais para o outro do que para você? Você se preocupa mais com o outro do que para você? A sua carência é tão grande que você faz tudo para todo mundo, para ser vista, para ser aceita? Oi, Patrícia, vamos entrando. Boa noite. Nós acabamos de sortear o momento atual, que é a nossa meta, a nossa realização em termos de projeto de trabalho. E agora nós acabamos de tirar a nossa sombra. Nós estamos fazendo uma dinâmica com o grupo. Então, eu tenho medo de me expor, então eu não vou atender online, não vou fazer live. Eu estou fazendo, gente. Eu nunca podia me imaginar fazendo live falando assim. Eu falava para 20, 30, 40, 50 pessoas, para um grupo fechado, mas na internet, que tem acesso para milhares de pessoas, é muito diferente, né? Então, assim, e se eu tenho medo, se eu tenho alguma insegurança, eu me fecho? Então eu não vou atender online porque eu fico com receio, ou porque eu não entendo de internet, então eu acho que eu nunca vou saber, então eu fico me limitando. São limitações que nós nos impomos. Nesse aqui, ó, se você tem, é só pegar. Você tem? Qual é o caminho? Nós estamos aprendendo a usar. Eu coloquei ele até no folder, para quem tivesse já pegava ele. Então, no final do livro tem as cartas, mas eu é que estou sorteando para todo mundo. Então, todo mundo sabe. Primeiro momento, a primeiro momento atual que saiu para todo mundo, Ruth, foi o momento atual 10, que é a meta. Qual é a minha meta? A minha realização em relação ao trabalho. Segundo caminho é a nossa sombra. A nossa sombra saiu a número 4, tá? Então, caminho 10, sombra 4. E agora, nós vamos sortear a nossa sabotagem, saber qual a sabotagem que nós fazemos para não usar essa sombra. Então, vamos lá. O que é uma sabotagem, né? Eu tenho alguns textos aqui diferenciados. Então, bom, a sombra é o que me impede que eu me transforme, o que eu escondo atrás de mim, e nós já vimos e todo mundo já percebeu que é uma carência, que é uma dificuldade de expressão, que é cuidar do outro mais do que olhar para si mesmo. Tudo isso está preso no 4. Você acaba ficando melancólica porque acha que não vai dar conta, e você fica o quê? Não sendo leal com você mesmo, não sendo confiável, não cooperando com você mesmo. É isso que essa sombra está nos dizendo. Então, observe onde vocês estão aí. A sabotagem, agora nós temos que tirar, porque daqui para frente são só 9 números. Só no primeiro caminho e na sombra é que tem 12 números, tá? E aqui eu vou tirar o 10, o 11, o 12... e vamos ficar só com 9 números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, temos os 9 números já aqui, ó, plastificados, todos eles. E agora nós vamos para as nossas sabotagens, né? E o que é a sabotagem?
Não adianta nos limitarmos com as restrições, usando de subterfúgios. Nada pode valer a pena que não a paciência e a disciplina, né? Se não nos trabalharmos constantemente, o universo vai fazer. Então é melhor a gente fazer, né? Não espera que ele puxe o tapete, a gente caia e tenha que resolver. Bom, a sabotagem é a parte de nossa personalidade que temos dificuldade de aceitar. A sabotagem é um comportamento, às vezes, viciado, é uma máscara que nós usamos para encobrir a sombra. Então, vamos ver qual que saiu? Vai lá, hein? Número 2, gente. Oi, Celinha, entrou aí? Pega teu livro, ó, aquele, do Qual é o Caminho, tá? Então, agora a sabotagem que saiu é 2. Vamos ver qual é? Sabotagem 2. Quando me sinto traído e magoado, fico indiferente e me afasto para me proteger. Visto essa couraça com o medo inconsciente de ser abandonado. Por isso abandono antes mesmo de saber se seria abandonado ou não. Além disso, ignoro aquele que me desconsiderou. Quando não me sinto atraente, fico frustrada, rígida e perco a sintonia. Quando sustento uma situação inadequada por muito tempo, posso explodir histericamente, pois cheguei ao meu limite. Então, vamos lá. Vamos entender o que essa sabotagem está falando. Então, se você tem medo de se expressar, se você é carente, se você cuida mais do outro do que de você, porque você acha com a sua carência que o outro vai olhar para você, ou você não se expressa com medo de não ser aceito, você está se traindo. Não é o outro que está te traindo, é você que está se traindo, né? Não adianta você ficar indiferente para se proteger, porque você vai ficando mais hostil e mais antagônico. E aí você acaba se excluindo, ao invés de excluir o outro. Porque se você se sente abandonado, porque o outro não te liga, porque o outro não te procura, observe se você também não está procurando, se você também não está fazendo isso. Porque aqui diz assim, eu abandono antes mesmo de saber que serei abandonado ou não. Então, assim, será que eu já fui abandonada na minha infância? Será que eu tenho algum trauma com relação a isso? Será que eu não estou abandonando antes mesmo de saber se vai dar certo? Será que é medo? Será que eu não me sinto seguro com os meus recursos? Eu não estou valorizando aquilo que é meu. Então, eu não vou chegar na minha meta. Eu não vou alcançar a meta. A minha realização pessoal está baseada nisso. Eu preciso olhar para isso. De que forma que eu estou usando essa sombra, essa sabotagem que me impedem de chegar aonde eu quero chegar, na minha autorrealização. É muito difícil, às vezes, você olhar e perceber. Aí você olha para isso e diz assim, mas não sou eu, isso não tem nada a ver comigo. Você que pensa que não tem. De alguma forma, você está preso nesse contexto. Você pode achar que não, mas você está preso nesse contexto, ok? Alguém quer falar alguma coisa ou perguntar? Pode perguntar, porque agora nós vamos passar para o quarto caminho, para o quarto passo desse projeto, desse que nós vamos fazer hoje, que é o que eu trago da minha infância, que poderia estar impedindo, de alguma forma, eu de crescer nessa direção, de me realizar profissionalmente na minha meta. Diz, não, mas eu já sou realizada. Mas será que não tem alguma coisa que podia melhorar agora, nesse momento em que nós estamos vivendo? É isso que nós estamos vendo. Criamos, às vezes, lá na infância, na nossa crença, né, nosso sistema de crença, um cercadinho ao nosso redor e ficamos limitados ali. Porque achamos que ali dentro nós estamos protegidos. E acreditamos
E criamos essa realidade, que dessa forma eu vou ficar protegido. Mas eu estou simplesmente limitado. Eu preciso romper essas barreiras, né? Não perdi o início, eu vou reciclar. Então, o primeiro caminho, o primeiro passo é o momento atual, que significa para onde eu estou indo, qual é a minha meta, qual é a minha realização. A sombra. O que eu não estou olhando, que eu fico cuidando do outro e não olho para mim. Eu estou perdendo tempo, eu me saboto, achando que eu não sou boa o bastante. A sabotagem, né? Eu fico magoado e traído com os outros que não olham para mim. Mas, na realidade, eu tenho medo de ser abandonado. Eu posso abandonar antes mesmo de ser abandonado. Isso pode ser uma crença infantil. E quando eu me sinto traída e frustrada, eu fico rígida, perco o equilíbrio e perco aí uma coisa importantíssima, que é a criatividade. A rigidez de postura numa situação faz com que você perca a sua criatividade, a possibilidade de sacar, quer dizer, poxa, mas eu posso fazer diferente, eu posso fazer dessa forma. Mas se você estiver rígido, que é uma indiferença, a rigidez é um padrão da indiferença. Você criou essa indiferença para se proteger. Em algum espaço-tempo lá atrás, tá? Na sua infância, na sua primeira infância, você tem que observar onde foi que você bloqueou isso, né? E quando eu sustento essa situação dessa autossabotagem, né, por muito tempo, eu posso ir para a raiva, porque a hostilidade ela desce para o medo de perda. E o medo ele está preso numa história de separação familiar, de uma separação vivida, ou de um pai ou de uma mãe. Ah, meu pai, eu tive pai e mãe, não tive problema não, mas seu pai era presente? Ou você perdeu algum irmão? Ou perdeu uma avó muito querida? Ou você não era olhado como gostaria? Então tem muitas nuances nesse sistema que eu preciso olhar, né? Que eu não estou olhando como eu deveria. Bom, agora nós vamos para um outro passo, que é o quinto passo. O quinto passo fala da minha infância. Então vamos lá. O momento da infância, às vezes, traz um comportamento que nós geramos como imaginário. E isso fragmenta a nossa essência, porque toda criança nasce inteira. Ela vai se fragmentando à medida em que ela vai tendo as situações, com o pai, com a mãe, com a sociedade, com a escola. São pequenas situações que são traumas, né? E esses traumas é que vão nos limitando. Então, nós agora vamos para o quarto passo, que é o que eu trago da infância que me impede de olhar para a minha meta, para a minha profissão, para a minha realização pessoal, para o meu projeto, né? Ah, mas eu já sou aposentado, não tenho projeto nenhum. Tá ganhando o suficiente? Você fez o que gostava? Será que você não tem um sonho que você não realizou? Ou ainda criou alguma coisa imaginária que você gostaria de fazer? A meta é qualquer coisa, gente. É qualquer coisa que me dê prazer e alegria de fazer, né? Mas se eu fico olhando para o outro e não olho para mim, e se eu acho que eu não tenho esse valor suficiente, eu fico preso na sombra e na sabotagem. E agora o que eu trago da infância? 5. Tá? Para quem tem um livro, pode abrir aí na infância 5, que é página 37. Eu era muito tímido e reservado, gostava de ficar só e envolvido com meus próprios interesses. Não gostava que as pessoas prestassem muita atenção em mim. Tinha dificuldade de me relacionar.
não era muito interessado nas convenções sociais. Era muito curioso e gostava de atividades mais silenciosas. Então, que tipo de criança é essa? É uma criança inteligente, é uma criança criativa, mas é uma criança reservada. Ela pode ter sido bloqueada pelos pais? Pode. O pai pode ter dito, isso aí é porcaria, tirou 10, não fez mais que a sua obrigação. Tem coisas que ficam veladas nisso, né? Então você precisa perceber de que forma essa timidez entrou na sua vida. Pode ser uma característica sua, tá? Você pode ser uma pessoa tímida mesmo, uma pessoa que não expressa muito os seus sentimentos, mas pode ser uma pessoa que fale muito sobre você mesmo, que converse, né? Que se interaja com outras pessoas. Então nós temos que observar de que forma essa timidez infantil ou esse bloqueio que aconteceu na infância com alguém que disse, tá vendo, você não sabe ler direito, você tá gaguejando, repete essa frase aí, tá vendo, não fez a tabuada, não fez dever de casa, tirou 7, mas você é burro mesmo. Então eu não sei se essas coisas aconteceram com vocês, mas isso são opções, são ideias, exemplos que eu tô dando de situações que nos deixam com aquela sombra e com aquela sabotagem. Porque eu sou carente, eu quero ser visto, eu quero ser aceito, mas eu tenho vergonha e acho que não sou bom o bastante. E aí fico com medo de me expressar, fico com medo de me atirar, de ir para o mundo, tá? Isso é o que está por trás dessa historinha. Ok? Ficou claro até aqui? Muito bem. Mas existe uma coisa dentro de nós que se chama alma, né? É algo que vem com as nossas características, com os nossos recursos internos. Nós podemos adquirir muitos recursos ao longo da nossa vida, graças aos nossos pais e graças a nós mesmos, porque os nossos pais às vezes pagaram cursos para que a gente fizesse. E outros nós mesmos fomos atrás, pagamos com o nosso trabalho. Agora nós precisamos saber exatamente o que a alma nos pede, né? E o que significa a alma, né? Deixa eu falar algumas coisinhas aqui para vocês sobre a alma. É uma história de você conhecer a si mesmo, né? Porque nós temos um programa, nós nascemos com um programa. E esse programa, ele diz assim, qual é a verdadeira necessidade da minha alma? Para a minha evolução, nessa encarnação, nessa vida. Porque eu não sei, outra é outra coisa. Nós só temos essa vida para viver. Se a nossa alma vai encarnar de novo, ela vai viver outra história, é outro enredo, é outro cenário, é uma outra coisa. A essência é sempre única, mas quando a gente entra, pode ser que a gente esqueça. Então, nós precisamos saber, nós precisamos conhecer um pouquinho sobre nós mesmos. Então, qual é a necessidade da minha alma para eu chegar na minha luz, naquela essência que eu me desviei ao longo do meu caminho enquanto eu nasci? Enquanto eu passei, entrei por essa família, passei por aquela escola, conheci aquele grupo de estudantes que me levaram para caminhos que eu não queria, o que meu pai me forçou a estudar que eu não queria, a minha mãe ia ficar feliz se eu fosse advogada, eu fiz direito e depois joguei para lá, fui fazer outra coisa. Então existem muitas situações nesse caminho que nós vimos até agora. Mas o que a nossa alma está nos pedindo? Vamos saber? Então, vamos lá. Para quem tem o livro, alma número 2, tá? Então, vamos ver aqui. Eu sempre digo que alma é aquilo que anima o corpo. É uma energia. E essa energia que está em todos os lugares, que fazem você me ver, você me ouvir, falar, sentir, né? É uma corrente elétrica que está num comando aqui dentro. Aqui dentro tem 1000 elétrons
faiscando o tempo todo, criando correlações e interações e links com histórias passadas, com vivências nossas. É isso que faz esse programa que nós estamos vendo agora. Então, eu preciso ver a verdade que habita em mim, quem eu sou, o que nesse momento, em relação a esse caminho, a essa meta que eu preciso alcançar, o que a minha alma está pedindo. Vamos ver? Então, vamos lá. Sempre em relação ao momento atual, tá, gente? 2. Me sinto furioso, raivoso e sufocado por guardar as coisas que eu não consigo explodir em cólera. De forma até mesmo histérica. Já é a segunda vez que está falando que você tem um campo histérico para sair. Tem uma raiva embutida aí. Lembra? Quando você leu a sabotagem? A sabotagem falava isso. Deixa eu voltar nela lá. Devia ter marcado aqui, vamos lá. Bom, mas vamos seguir, né? A gente já leu. Me sinto furioso, sufocado. Então é uma raiva, não é uma raiva com o outro. Observa bem o que nós estamos vindo. Qual é o caminho? É sobre esse livro que nós estamos trabalhando. Nós estamos vendo como ele funciona e estamos fazendo um trabalho em grupo. E é importante. Então, é uma raiva de mim mesmo, porque eu não tomo uma atitude, porque eu não faço, eu não tomo uma ação. Eu fiquei paralisado olhando para o problema dos outros, ao invés de olhar para o meu, ao invés de olhar para a minha sombra, para a minha sabotagem, resolver para poder chegar na meta, no meu projeto de vida, aonde eu quero chegar, né? Então, vamos lá. Me sinto furioso, raivoso, sufocado em guardar as coisas que eu não consigo explodir em cólera. Quebra um copo, tá? Preferível. De forma até mesmo histérica. Então, quando chega o histerismo, é melhor quebrar um copo ou um prato. No fundo, minha vontade é de agredir. Então, você tem que ter cuidado, porque você pode agredir mesmo, com palavras, né? Para não dizer literalmente. Ou se agredir. Porque se você não agride, se você não expressa, você implode. Então essa raiva bloqueia você e impede você de realizar, de partir para a ação. Você tem que alquimizar essa raiva e colocar ela em ação numa postura positiva. Alquimiza e faz agora mesmo que eu vou fazer, agora mesmo que eu vou conquistar, agora mesmo que eu vou realizar essa meta. É isso que você tem que fazer. O que não percebo é que quando eu ajo assim, raivosamente, perco vigor para preparar-me para a vida. Por quê, gente? Porque a raiva não expressa ou não alquimizada, ela suga a tua energia, coloca você sem disposição nenhuma, te joga na depressão. Lembra a depressão da sombra? Aí você cai para a depressão, cai para a tristeza, cai para a melancolia. É assim que funciona. Bom, e aí, quando eu perco vigor, quando eu ajo assim, eu perco vigor para me preparar para ir para o mundo. Com consciência, aí eu tenho que usar minha consciência, o meu raciocínio lógico, para olhar para tudo isso que nós acabamos de ver, para ressignificar isso. Com consciência, sinto-me disposto e revigorado para assumir com responsabilidade e coragem a direção da minha vida. Isso depende só de mim e de mais ninguém. Qual é o mantra? Eu sou disposto. Então você tem que bater no peito e dizer eu sou disposto, eu sou disposto, eu sou disposto. É sair daquele padrão da sombra e da sabotagem e da infância, é abraçar a sua criança ferida e dizer para ela, olha, chega, agora quem vai mandar aqui sou eu.
Quando você fica aí pelos cantos chorando, impedindo, dizendo que não é capaz, que não vai dar conta, que acha que não vai conseguir, que acha que o outro não vai olhar para você, essa é a sua criança que está falando, não é você. Então presta atenção. Você tem que abraçar a sua criança. Senão você não vai crescer nunca. Você sempre vai culpar o outro porque você está assim, porque você não faz, porque você não conquista. Chega um momento que nós é que temos que segurar a nossa criança e dizer para ela, olha só, presta atenção, fica quietinha, eu vou cuidar de você, tudo isso já passou, você deu conta, eu tenho orgulho de você, você passou por tudo isso e ó, foi bacana o que você fez. Eu acho que ninguém faria melhor do que você. É você que tem que dizer isso para sua criança. Percebe? Abraça ela e conquista ela. E aí sim, você vai encontrar disposição para seguir com alegria e chegar na sua meta. Mas qual é a atitude que você precisa tomar para isso? Vamos saber qual é? Agora chegou a vez de nós buscarmos a nossa atitude. A atitude que nós não estávamos tomando. E nós vamos chegar nela agora. Então vamos lá. Eu vou sortear aqui. Qual é a atitude? Né? Nós temos uma saída. E a saída está dentro de nós. Nós só precisamos saber qual é a ação que vai nos levar para uma vida mais produtiva, mais realizada, né? Número 6, tá? Então eu fiz um risquinho aqui para saber que é o 6 e não um 9. Então é o 6. Então vamos saber qual é a atitude. A atitude número 6, não esqueça do mantra, hein? Eu sou disposto. Atitudes positivas que eu preciso tomar. Então, a atitude é: responsabilizando-se pelas mudanças e colocando-as em ação, você se coloca na verdadeira direção da sua vida. E a atitude 6 diz o seguinte: sinceridade. Então, nós precisamos ser, antes de tudo, sincero conosco mesmo, não com o outro. Com o outro é só uma expressão daquilo que nós somos com a gente. Não somos iguais a ninguém. Isso é a primeira coisa que a gente precisa aprender, que nós somos diferentes. Podemos fazer os mesmos trabalhos, podemos fazer as mesmas ações, mas de formas sempre diferentes. Somos únicos. Sermos confiáveis e sinceros para com a nossa própria pessoa é a melhor atitude. Estarmos interessados e sermos produtivos nos dá a força e o envolvimento com a vida que precisamos para sermos felizes. Não se puna, não se engane, não se traia. Não culpe o outro pelas suas próprias escolhas. Não cobre do outro algo que ele não quer lhe dar da forma como você quer. Nós nos sentimos traídos quando achamos que damos muito e recebemos pouco. Não deixe de dar ao outro algo que você quer dar só porque ele não lhe retribui. Dessa forma, punimos ao outro e paramos de dar. E o dar e receber fica, minguado. Quando fazemos isso, deixamos de nos envolver e deixamos de cooperar com a nossa sorte, com a nossa meta, com a nossa felicidade. Você está sendo sincero consigo quando nega o amor a quem você ama? O amor é seu. O outro não tem posse sobre o seu amor. Você dá a quem você quer, com sinceridade, e o retira quando quiser, sem posse, incondicionalmente. Bons florais para isso é o holly, agrimony, walnut e elme. São 4 florais de bar que você pode usar. Gente, a atitude é a melhor, é amor com você mesmo, cuidar de você mesmo, perceber que o outro nunca vai dar para você aquilo que você quer, do jeito que você quer. Ele vai dar do jeito que ele pode. E você tem que entender isso. Então, você é único. Ninguém é igual a você. Nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos diferentes. E cada um faz a sua história
de um jeito diferenciado. Há quem goste do meu jeito de trabalhar e há quem goste do seu jeito de trabalhar, porque nós não somos iguais. Então, quem gosta do meu jeito, vem para mim. Quem gosta do outro jeito, vai com o outro. É assim que funciona. E nós fizemos isso tudo para quê? Para chegar na nossa essência. Quem nós realmente somos? Quem é essa persona que nós precisamos olhar agora? Precisamos perceber que tem uma luz dentro de nós que quer falar com a gente. Vamos lá? Vamos saber quem é? Número 4. Então, a nossa essência, a nossa luz interna, é aquele que nós somos nesse momento, para essa situação que nós acabamos de olhar. E a 4 fala de criatividade. E é o que nos sustenta nessa existência, gente. Nesse momento, para atingir essa meta, nós precisamos liberar aquela sombra, aquela sabotagem, abraçar aquela criança. Pode fazer os 4 florais juntos, manda fazer na farmácia, tá? É o Holly, o Walnut, o Agrimony e o Elm de Bach, tá? Então, a criatividade é o que nós precisamos nesse momento. É entrar em sintonia com a nossa essência, com a nossa luz, com o nosso equilíbrio interno e com a nossa criatividade. Estou cheio de alegria. Sou dotado de imaginação e criatividade. Meu combustível é a disciplina, da realização daquilo que sei que precisa ser feito. Olha que lindo como o trabalho fechou bonitinho para todos nós. Estou cheio de alegria e energia, sou dotado de imaginação e criatividade e o meu combustível é a disciplina da realização daquilo que eu sei que precisa ser feito. Tenho consciência de que ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Somos iguais. Somos parte desse universo. Sei que cada um tem a sua particularidade e aceito isso sabendo que cada ser tem sua função de engrenagem universal. Ou seja, cada um é importante naquilo que faz, como faz, de formas diferenciadas. Mesmo, é assim que funciona. Eu me amo e me aceito. A realidade é bem mais saborosa do que os devaneios, pois reconheço o poder do aqui e agora, e é no presente que eu me realizo. Reconheço os desafios que a vida me traz como oportunidades de crescimento e evolução. Então, tudo isso que nós conseguimos ver agora, gente, foi maravilhoso. Sabe qual é o mantra do seu eu sou, da sua luz nesse momento? Eu sou a criação divina em ação. Então eu queria que vocês fechassem o trabalho batendo aqui e dissessem: eu sou a criação divina em ação. Eu sou a criação divina em ação. Eu sou a criação divina em ação. Gente, isso é tão importante, é você perceber que você tem uma sua criatividade. Não importa o que digam, o que pensem, o que falem, sempre vai ter alguém que vai olhar para a sua criatividade, para a sua forma de fazer, para o seu jeitinho, que é tão bom quanto qualquer outro, mas é seu, é exclusivamente seu. Holly, não é o Valmir, é o Elm, Agrim, Holly, é o Walnut, é Walnut, W-A-L-N-U-T, Walnut, Holly, Walnut, Elm e Agrimony. Isso mesmo. Então, gente, eu não sei se todo mundo pegou, se todo mundo participou, mas eu queria que vocês entendessem como funciona isso, porque muita gente me pergunta, lê, mas fica na dúvida. E aí, no final, nós chegamos agora às 9 horas. Eu tô com medo de perder aqui. É importante que vocês revejam isso
e vai ficar gravado no YouTube. Vai lá e se inscrevam no canal. Tem um monte de palestras lá que não estão no Instagram. Um beijo, até quinta-feira que vem.